Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Levar e eu trouxe uma convidada muito especial, mas antes disso, deixa eu falar para vocês. Já segue o nosso canal, já curte a nossa página lá no Instagram, é bom que você já vai se inteirando. A gente está aí presente no Spotify, a gente está presente no TikTok, faz parte do show você nos seguir, curtir e visualizar os nossos vídeos. Traz mais motivação para a gente continuar o nosso projeto e ele continuar crescendo assim lindamente. E hoje eu trouxe uma história linda a respeito de algo que eu passei. Olha só que loucura! Essa questão de negligência que a gente tem com nós mesmos. Principalmente depois da maternidade, né? A gente tem a mania de cuidar de todo mundo, menos da gente. Conversando com a Larissa, minha convidada de hoje, a gente foi criando um vínculo tão lindo e especial e de uma forma tão natural que eu falei, vamos lá no meu programa para que você, lá no podcast, que é bom que você relata um pouquinho dessa sua história, dessa sua experiência, de como que aconteceu isso com você, alertando outras mulheres, alertando outras pessoas, além de que ela vai contar um pouquinho do trabalho dela, que é um trabalho super novo, que eu ainda não tinha visto uma denominação, entre outros assuntos que a gente vai trazer aqui. Primeiramente, Larissa, obrigada por ter aceito o meu convite, obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada a você. Você sabe que você deu uma surpresa para quem trabalha aqui, que só trabalha nos bastidores. Para mim, né? Então, assim, foi assustador, assim, mas, assim, para quem fica sempre por trás das câmeras, né? Sempre tá ali na frente, é um pouco diferente. Uhum. Mas foi muito legal, porque, na verdade, a gente se identificou com a história, com o que eu passei, com o que você passou. Naquele momento, você estava me contando e eu falei, realmente a gente faz isso. A gente negligencia muito a nossa saúde. Nossa, muito, muito. E a gente, lógico, eu falo assim, a maternidade é um presente. Então, às vezes, o primeiro filho, a gente se perde. Por isso que tem aquela velha história, né? O primeiro filho faz uma coisa, o segundo já é diferente, o terceiro vai diferente. Então, a gente vai modificando, até porque eu falo que a gente se torna mãe quando você pega nos braços, e aí você sabe o que é uma maternidade de fato. Então, talvez por isso também que a gente acaba esquecendo um pouquinho, né? Vou falar o seu currículo, mas depois você me corrija, caso, né, tenha mais coisa. Você é assessora de comunicação, trabalhou muito tempo na TV, nos bastidores, fazendo produção, pré-produção. Agora você trabalhando com redes sociais, Isso. Inclusive em Storymake, que é uma função que a gente vai explicar aqui, porque tem muita gente que precisa de gente para gerir redes sociais e principalmente para montar os bastidores, os vídeos. E você faz isso. Porque, na verdade, assim, eu comecei a televisão há 18 anos. Eu falo que eu não escolhi a televisão, porque eu fazia psicologia. Olha! Eu ia fazer psicologia. E aí eu fazia, na verdade, faculdade de psicologia. E aí eu fui abraçada pela televisão. E eu tinha uma amiga que trabalhava na televisão e eu acompanhava ela quando tinha algumas coisas, eu podia assistir. E eu olhava, eu achava aquilo fantástico. E aí ela foi, assim, devagar, ela foi me ensinando algumas coisas. E ela falou, isso aqui é pra isso aqui serve pra isso, aqui a gente coloca o nome das pessoas, aqui é a mesa de áudio. E a gente eu ia vendo aquilo. E é apaixonante, né? A televisão é um troço assim, olha... Porque a gente que tá acostumado com os bastidores apaixona rápido. Quem tá do outro lado não tem noção do trabalho que dá no sentido da continuidade, é um erro, é uma câmera, é uma virada de câmera, tudo que a gente vai organizando. E a televisão me abraçou. Na época, quando eu comecei a trabalhar, na época, dentro da televisão da igreja. Na Igreja Universal, na época eu estava lá. E aí eu trabalhava lá dentro. Então, assim, tinha uma questão de você aprender todos os equipamentos. Então, na época eu brincava, quem trabalhava em qualquer... Porque você tinha a oportunidade de aprender. Exato. Então, como eu estava aprendendo, porque eu não sabia que eu queria aquilo, porque eu fazia psicologia, eu queria saber como tudo funcionava. E aí eu ia futucando em tudo. Não, isso aqui para fazer mesa de áudio, esse aqui é a mesa de corte, as fitas, porque... Gente, minha época... De fita. Há quantos anos você ficou na TV? 18 anos tem. Saiu agora? Saí agora, tem um mês. E já começou a empreender dentro do digital? Eu já tinha começado antes, porque assim, a televisão, de certa maneira, ela pede isso. Porque você tem um programa de televisão que demanda uma rede social hoje. Gritou, né, amiga? Não, Gritou. O Instagram hoje, ou você vende, ou você pega o seu apresentador e joga ele pra rede social, porque onde que você vai achar que existe um programa? É no Instagram. Exato. E daí você vai acessar que seja um YouTube, que seja uma plataforma digital, ou você vai ver o Spotify, ou qualquer coisa. Só que você só vai saber disso a partir do Instagram. Exato. Então, eu comecei a entender isso. Aí, há uns 7 anos atrás, eu comecei a trabalhar dentro de uma agência de publicidade que, na verdade, trabalhava para uma própria empresa.
E aí eu fui adquirindo ferramentas. Quando veio a pandemia, eu trabalhava com fotografia. Então eu trabalhava com fotografia infantil, de festa infantil. Meu Deus, Vem a pandemia. Vem a pandemia. Quando vem a pandemia, você faz o quê? Acabou a festa. Aí eu falei, não, vamos estudar essa parte. Então, na verdade, a rede social ela já veio antes. E eu ficava futucando muito aquilo, aprendendo de futucar mesmo. Então, peraí, deixa eu ouvir fulano, deixa eu ver quem tá ensinando, o que ele tá falando. Mas por que isso mudou? Por que agora não é mais curtida? Por que agora eu tenho que fazer com que envie? Por que tem que ser salvar? Então, aí você começa a entender, e aí, naturalmente, porque as plataformas elas vão se inovando, vão criando coisas diferentes. Então, naturalmente, você tem que ficar vivendo aquilo 24 horas. E aí, a televisão faz, de uma certa forma, com que a minha cabeça seja um pouquinho mais rápida. Exato. Porque às vezes já percebeu que a Larissa é uma mulher inteligentíssima e super rápida, né, gente? Eu também já percebi isso. Desde lá, eu adorei a conversa com ela. A gente tem que marcar um café pós, porque eu não vou dar conta de tanta informação aqui não, gata. Aí a parte de trabalho a gente faz depois, tá? Que aí a gente deixa nos bastidores, aí a gente faz só a gente. Lari, mas assim, porque tudo igual, isso é muito atual a questão digital. Sim. E a gente tava conversando aqui no bastidor, a Larissa acabou de ser demitida da TV. Tô usando esse termo demissão, mas eu não sei como que foi. E você falou, não, agora então vamos, né? Mas vamos falar sobre o futuro de comunicação. Olha, eu acho que eu sempre falo que para todos os meus clientes e para todas as pessoas que chegam até mim, se você não entender que televisão e rede social tem que andar junto e que não existe mais hoje aquela coisa do eu vou fazer meu perfil pessoal e eu vou fazer meu perfil profissional. Porque as pessoas na rede social, elas estão se ligando a histórias. Então, se você vai num programa de televisão que você está se ligando a uma história, então, mas eu tenho um determinado segmento. Eu tenho um programa que é de segmento de esporte. Só que aquele programa, ele tem que estar ligado a uma história. E essa história vai ser contada no Instagram que vai puxar. Então, a televisão, ela tem que estar dentro do Instagram e o Instagram dentro da televisão. Porque não tem como você fugir disso, porque as pessoas hoje, elas não estão 100% sentadas na frente da televisão. Elas querem a liberdade de assistir o que elas querem. Então, por que elas assistem um podcast? Por que elas perdem ali? Elas ficam a tarde toda maratonando uma série, maratonando até, às vezes, podcast, uma entrevista, uma entrevista. Porque eu estou escolhendo o que eu quero ver. Então, se naquele momento é interessante, eu quero ouvir algo relacionado a um empreendedorismo, então eu vou procurar coisas relacionadas àquilo. Se eu quero agora relacionado à minha fé, então eu vou procurar alguma coisa relacionada à minha fé. Diferente da televisão. Que se você ligar a televisão, você não vai ver o que você quer. Você vai ouvir o que as pessoas estão falando, ou sobre o acidente que aconteceu na rua, ou alguma coisa. E por isso que as pessoas deixaram de ficar 24 horas, como era antigamente, na frente da televisão, para ir para a rede social, para ir para o YouTube, para ir para o podcast, para ir para qualquer outro lugar. Então, vendo toda a movimentação de tudo hoje em dia, se você olhar, o futuro da comunicação, ele é, de fato, redes sociais. A entrega da TV também vai mudar, ao meu ver. Vai, porque, naturalmente, você tem que começar a fazer com que uma televisão tenha conteúdos digitais diferentes da televisão. Então, assim, recentemente a gente estava conversando até com um diretor de uma outra emissora e ele estava falando, a gente tem que pensar de uma forma com que a própria televisão ela tenha um novo meio de comunicação que seja as redes sociais. Aí eu ainda falei assim, mas você vai pegar as matérias, as entrevistas e vai jogar lá? E falou assim, não, tem que ser separado. Então, quer dizer, a televisão ela precisa entender que a rede social, ela faz parte da comunicação. Eu acho que é um meio total. E não uma coisa assim, é só... Porque antigamente você falava assim, é uma coisa mais fútil. Ficar postando na rede social, não tem paciência não. É muito chato. Tem cliente que vira pra mim e fala assim, mas eu tenho que ficar dando bom dia pros outros? Não dê. E não não dê, mas assim, e qual é o seu conteúdo que você tá vendendo? Se você tá na rede social, para fazer da sua rede social simplesmente uma vitrine de fotos suas, da sua família, ok, você não precisa dar bom dia para ninguém, não. Mas se a sua rede social é uma rede social que você tá ali para vender o seu serviço, como é que você vai chegar? Se você chega numa loja, você é recebida com o quê? Tudo bom, seja bem-vinda, posso te ajudar? Se não for uma loja capixaba, tá? Diga-se de passagem. Aí você pode falar. Mano, a gente acabou de vir de um restaurante. Todo mundo tá metendo pau nesse restaurante e é de fato, entendeu? O cara... O que vocês querem? Oi? Toma aqui o cardápio. Toma aqui a comida. Toma aqui a conta. Mano, nem um bom dia, nem um boa tarde, nem uma boa noite. Nada.
capixaba. assustador. Método capixabês de atendimento. Vai embora. Então, tipo assim, é o que eu falo. Se você chega num lugar e você quer ser... Mas você saiu de lá como? Frustrada. Frustrada. Já é um local que você não vai falar, você vai voltar. Não. E você vai sair de lá e falar assim, aquele lugar? Vai não. Lá eles vão te maltratar mal. Então, se você entra na rede social e você é maltratada, você vai voltar? Não dá. Então, é basicamente isso. É A isso. rede social se tornou sua vitrine. Então, se você não tratar seu seguidor bem, naturalmente ele não vai voltar para te ver. E aí, claro, o Instagram tem seus algoritmos que acabam também dificultando um pouquinho mais. Então, a gente tem que montar estratégias. Mas, assim, é isso que a gente tem que pensar. Então, a gente não pode só simplesmente ir lá dar o bom dia. O bom dia, ele tem que ser estratégico. Verdade. Ele tem que saber, você tem que saber o horário, mas o horário e como que você vai vender o seu serviço. Então, assim, na verdade, não tem jeito. Eu sei, é complicado. A gente começou falando sobre a TV, mas depois a gente volta para esse assunto, que agora a gente vai começar a falar do pessoal. O que acontece, gente? Assim, vou dar um pequeno... Eu fui me queixar com a Lari que eu tava com um problema no ouvido, estou ainda com esse problema. Provavelmente, quando vocês verem essa matéria, já estará resolvido, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E matéria é ótima, né? Podcast, ó já os vícios de TV. Aham. O que acontece? Eu cuidei dos meus filhos, né? Os dois adoeceram. Fui num dia no médico por um, outro dia no médico com outro. Meu marido adoeceu, cuidando do marido. E eu negligenciei uma inflamação de garganta que subiu, foi pro ouvido. Estou surda. Aí a Lari, não, aconteceu isso comigo também. Mas foi numa dose mais Harvard, né? Mais her. Na verdade, em 2011... na verdade, eu engravidei do meu filho mais velho. Hoje ele vai fazer 15 anos. Meu Deus. E eu engravidei do meu filho em 2008, 2007. E aí, primeiro filho, fui na ginecologista, ela só falou assim, Larissa, acho que seu pescoço tá um pouquinho mais elevado. Eu falei, não, todo mundo faz isso, todo mundo fala e eu sempre tiro. E eu sempre faço exame e nunca dá nada. Mas ela falou assim, mas vamos fazer uma ultrassonografia? Eu falei, tá. Aí eu fiz a ultrassonografia, grávida do Bernardo. E aí, na hora do exame, o médico falou assim, ela estava um pouco maior do que o normal, porque ela é 3 centímetros até cúbicos, né? Que fala 3 centímetros cúbicos até uns 12, 11 centímetros cúbicos. Tava dando 40 e poucos centímetros. O médico falou assim, mas a gente tem que esperar, porque eu não posso fazer tão invasivo, porque você tá grávida. Quando você ganhar o neném, você volta. Você ganhou o neném, você volta, tá? Falei, Nunca mais voltei. Um ano depois, e não foi porque eu lembrei, tá? Um ano depois, eu tinha saído de uma TV. Aí eu falei assim, não, agora vou mudar minha vida. Procurei um médico. Aí eu tinha ido, procurei um médico endocrinologista, fui fazer uma dieta doida, tomei uns remédios doidos. Perdi uns 12 quilos no mês. Diga-se de passagem, quem nunca? Meu filho, meu pescoço fez um inchou, ficou muito maior. Porque aí tinha perdido mais peso, aqui ficou, que era projetou, aqui, né? projetou aquilo ali pra frente. Aí eu falei assim, aí eu cheguei pra ele, porque eu tinha percebido essa diferença, e na hora de dormir, quando eu dormia, encostava a cabeça, eu encostava a cabeça no travesseiro, naturalmente, eu sentia como se eu estivesse afogando. Aí eu cheguei nele e falei assim, tá tudo bem, emagreceu? Eu falei, você pode pedir uma ultrassonografia do meu pescoço? Aí ele falou, mas pra quê? Eu falei, pra isso, eu expliquei a situação. Ele falou assim, tá, pediu. Quando eu cheguei na clínica pra fazer, quem fez a ultrassom, ele tava fazendo ultrassom, ele parou, olhou pra mim, voltou, olhava pra o negócio. Aí ele falou assim, você tem um oncologista? Eu falei, pra quê? Ele procura um cirurgião de pescoço-cabeça urgente. Eu falei, tá. Aí saio de lá, fui nele, ele olhou pra mim, ele abriu o documento e fez assim, fechou, eu não posso fazer nada por você. Eu falei, mas quem que eu procuro? Que cirurgião de pescoço-cabeça? Comecei a procurar. Que diabo é esse que profissionais da saúde têm a mania de nos desrespeitar com a falta de informação e com a negligência de falar, não posso fazer nada por você. Eu passei já por 2 médicos em relação ao ouvido, que é uma coisa completamente mais simples. Eu pensei que tava morrendo, mas não tô. Sangrei pelo ouvido, foi um inferno. Do médico falar, olha, infelizmente eu não tenho aparelho pra ver a forma como tá e tal. Procura outro médico. Gente, aonde tá a humanidade? É isso. Aonde tá simplesmente ele me entregou, fez esse, ele olhou pra mim e fez assim, não posso fazer nada por você. E graças a Deus que você é uma mulher forte, notoriamente não, forte. Imagina se fosse qualquer outra pessoa. Eu parei, olhei pra ele e falei, tá, mas onde eu procuro médico? Ele procura cirurgião de pescoço-cabeça. Aí eu fui, o que você vai fazer? Livrinho de plano de saúde.
Eu falei, não conheço ninguém, não conheço médico, não conhecia médico disso. Eu falei, vou procurar. Aí todos os médicos que eu procurava, não posso atender, a gente não pode atender primeira vez, porque já tem muito paciente e não tá podendo. Tá, Meu Deus. é de urgência e aí você tá nessa. Aí na época eu liguei pra um dos médicos, falei a situação pra menina, pra recepcionista, ela falou assim, olha, doutor William tá bem cheio, mas eu vou conseguir o encaixe, mas você tem que vir com paciência. Já que você tá falando que é urgente, então você vem com paciência. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema não. Eu, fui 1h da tarde, eu fui atendida 5, 6 horas da tarde. Tá tudo bem. Isso é, a gente E releva. e quando eu cheguei assim, e eu sempre falo assim, sabe, Su, porque Deus, ele sabe exatamente quem ele vai colocar no seu caminho. Então, às vezes, aquela pessoa que te negou, que não te atendeu, não era pra te atender. Amém. Não era. Não, é uma boa percepção, mas você entende também que a gente tá calejado já. É porque as pessoas, elas perderam a sensibilidade. Eu acho que os médicos, muito disso, e eu falo isso até pediatra, que você ali que fala assim, meu Deus, meu filho tá assim, assim, você fala assim, passa pomada. É uma virose. A tal da virose eterna. Então a gente sente isso na pele em todos os médicos. E nesse processo todo, como é que você tava se sentindo emocionalmente? Eu vou te falar que a minha ficha caiu quando eu entro no médico, no cirurgião, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu preciso te operar. Eu vou ter que fazer eu vou tirar sua tireoide inteira. E eu vou te fazer uma pulsão, para saber qual o nível de cada tumor. Porque aí, quando eu fui fazer a segunda, pós 1 ano, já estava em 96 centímetros. De 3, 4 centímetros para 90. Já eram 5 nódulos. De antes desse processo, só aquela ultrassonografia lá atrás com a sua ginecologista, não iria acusar? Se eu tivesse olhado, sim. Entendi. Por isso que eu tô falando. Se eu tivesse voltado com 1 ano, com menos de quando ele nasceu, que foram meses de diferença, talvez estivesse uns 40 centímetros, não fossem 5 nódulos e nem tivesse dado metástase. Ó, mulherada. Porque quando eu cheguei 1 ano depois... Olha o alerta, pelo já amor tinha, de né? Deus. Já tava com 90 e poucos centímetros, já tinha dado metástase. Então, quando ele fez a primeira cirurgia, eu fiz a retirada de tudo. Então, eu tirei gânglio superior e inferior ali, fez uma limpa. Tirou tireoide, paratireoide, não, por exemplo, não absorvo cálcio. Então, ele fez uma limpa porque já tinha dado metástase. Só que um dia antes da cirurgia, aí que eu falo, porque até então ele foi tão sensível que ele virou pra mim, ele nunca falava o nome câncer. Ele falava assim, e eu sempre fui sozinha em todos os médicos. Nunca tive ninguém. Porque na época eu era casada e ele nunca foi comigo. E aí, nem ele, Depois nem eu quero família... que você fale esse rolê também, nem tá? ele, nem família, nem ninguém. Sempre fui sozinha. Em todas as minhas consultas eu estava sozinha. Ele olhava pra mim e ele falava assim, você não tem ninguém pra vir com você? Aí eu falei assim, não dá pra ninguém vir não, tá todo mundo ocupado. Porque eu sempre fui aquela que segurei a bomba, porque eu tinha uma irmã com problema de saúde, que eu tinha que segurar a bomba. Então eu nunca podia ser aquela que sofresse, eu não podia ser aquela que desabasse. Como é? Então eu chegava e falava, não, ninguém pode, tá todo mundo ocupado. Não, ele tem que trabalhar. E aí eu chegava, e aí o médico aí o médico falou, quando foi num dia, eu operava na segunda-feira, na terça-feira, quando foi na sexta-feira, ele me chamou no consultório, ele falou assim, eu preciso fazer o último teste. Aí eu falei, tá, ele falou assim, ele botou um cano, aí ele fez o teste, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho 0,05% de chance de te tirar de dentro do centro cirúrgico falando. Aí foi quando ele falou a palavra, esse câncer está muito avançado. Eu sozinha, segurei, olhei pra ele. Aí a primeira coisa que eu falei pra ele foi assim, mas doutor, eu canto na igreja. A sensibilidade daquele momento, eu falei assim, como é que eu vou fazer? Ele falou assim, não sei. Você pode procurar fono, mas assim, pra tentar te ajudar mais uma corda vocal, eu não consigo salvar. Desci, sentei no chão do consultório, lá no prédio. E eu falo assim, todos os dias que eu passo naquela rua, naquele prédio, eu lembro. Eu sentei sozinha, chorei. Saí de lá. Você já tinha o seu primeiro filho? Tinha já o Bernardo, já tava com 1 ano. Me diz aí se você não só pensava nesse menino. Só nele. Ai, meu Deus, eu vou morrer, vou deixar esse menino. Mãe, pensa só nele. Aí eu cheguei, saí de lá, e eu saí de lá e fui ao encontro dele. A sensação, ele vem e eu abraço. Por um lado, ele foi quem me salvou. Exato.
Porque é a força que a gente... Não, mas não, eu falo isso pra ele. Ele fala assim, mãe, você engravidou de mim sem querer. Eu falo assim, Bernardo, não foi sem querer. Se eu não tivesse engravidado dele, eu não sabia que eu tinha câncer. É. Então eu falo isso pra ele, que ele... Eu sempre brinco, eu falei assim, depois de Deus, você foi o ativador pra eu descobrir que eu tava doente. Porque senão eu não ia saber. Eu ia passar anos com aquilo e eu não ia saber. Então, você fez com que aquilo aparecesse para que eu descobrisse. Senão, eu não ia descobrir. Podia passar mais anos e ser pior. Então, assim, aí eu passei por aquilo. Aí, quando fiz a cirurgia, passei pela primeira cirurgia. Aí, marquei a radiação que tinha que ser feita. Fiz a radioiodo. É terrível, é horrível. Das consultas para cirurgia, demorou quanto tempo? Você De tinha janeiro para plano? março. Como é que não, foi? de janeiro para março. Eu Tudo descobri em janeiro, foi. Eu descobri em janeiro, o médico falou assim, ele só não me operou naquela semana porque eu estava tomando remédio para emagrecer. Eu lembro disso. Entendeu? Só por isso. Porque ele falou, eu tenho que te internar agora, mas eu não podia me internar naquele momento porque eu estava tomando remédio para emagrecer. Então ele falou, preciso que tire isso do seu organismo para você poder fazer. Então era o tempo que eu tinha um mês. Então, tipo, eu descobri em janeiro, em março eu estava no centro cirúrgico. No início de março eu estava no centro cirúrgico. Aí fiz a primeira cirurgia em março, fiz a radioiodo em julho, que já estava marcado que tinha que fazer. Que eu falo que assim, a pior sensação, porque você entra no quarto do hospital, você tá com o quarto todo embalado de papel filme. Você não pode encostar. Você fica radioativa. E tudo te contamina. Então eu não podia encontrar o Bernardo, porque você não pode encontrar mulher grávida, idoso. Você tem que ficar 45 dias sem encontrar as pessoas. E tudo de você contamina. Então, assim, você entra no hospital e sai de lá assim... Radioativa. Radioativa. Entende? E a cabeça é assim, eu posso ferir outra pessoa por existir. Também tem essa... Sabe? De você pensar assim, qual o nível? E aí, é o que eu falo, o câncer, ele tem seus processos de você pensar, primeiro, por que eu? Não, o que eu fiz? Aí você começa a se autoavaliar e saber por que eu fiz, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o que eu fiz com alguém? E aí você começa a avaliar toda a sua vida. E eu fiz um vídeo quando eu me internei para fazer a radiação, e eu já sabia que o câncer tinha voltado, que eu já fui fazer sabendo que tinha voltado, e eu tava com a cirurgia já para novembro marcada. Ela passou por 2 cirurgias, tá? Se não ficou claro pra vocês. Ela teve a retirada, depois... Ele voltou, tempos depois voltou. Nos gânglios. E aí ele foi fazer a segunda cirurgia. Eu já descobri antes de fazer a radiação. Aí ele falou, você vai pra tentar diminuir. Se não diminuir, a gente já opera em novembro. E aí, em julho, eu me internei. Em julho, eu fiz um vídeo de despedida. E botei no YouTube. Mentira. Eu fiz o vídeo de despedida pro meu filho. Agradecendo todo mundo, mandando beijo pra todo mundo. E assim, como a minha avó só descobriu que eu tive câncer há 4 meses atrás. Depois desse tempo todo. E aí que tira tudo isso, né? E eu não podia contar pra ela. E a minha avó... Imagino. Minha avó morreria também, cairia dura. E minha avó não podia saber. E aí, a minha avó me ligou em todos os dias, Su. Todos os dias que eu internava pra operar, que eu internava pra fazer a radiação, que eu internava pra fazer um tratamento. Sentimento, ela me ligava. E todas as vezes eu tinha que desligar o telefone, porque eu não queria. Eu não conseguia falar com ela. E hoje eu brinco com ela, falo assim, a senhora tem uma ligação tão grande com Deus que a senhora sabia o que estava acontecendo comigo sem saber. Assim, ela chora absurdamente sabendo disso hoje, né? Porque ela soube disso agora. Então, assim, durante muito tempo aquilo ficou muito guardado. Então, assim, aí eu saio da segunda cirurgia, aí vou para a segunda cirurgia em novembro. Já estava marcado, não diminuiu nada. Eu fiz a segunda cirurgia em novembro. Em dezembro, eu hackei meu computador e descubro e entro no processo de separação. Homens. Em dezembro, eu percebi que estava alguma coisa diferente. Aí eu na época eu hackei meu computador. Com a ajuda de um amigo meu, e é amigo dele, tá? Eu falei assim, seu amigo tá me traindo. Eu tenho certeza. Ele falou assim, então vou te ajudar. Aí botei um negócio no computador lá, eu nem lembro mais o nome de nada. Eu sei que eu botei, tipo, eu tava tão nervosa que eu não dei nem muito tempo, sabe? Tipo, eu botei num dia, no outro dia eu tirei, descobri, hackeei, gritei. E aí já foi.
E aí, lógico, aí entrei no processo de separação de janeiro até agosto, que eu de fato separo. Só que fiquei dentro de casa separada de corpos. Amiga, o que você tira de lição em relação... Depois a gente volta até pra isso, porque a gente tem que xingar uns homens aqui, porque é tudo filho da puta mesmo. Tá doido, bicho, mulher doente. Você não é o primeiro caso que eu sei disso, sabe? Não. Parece que quanto mais fragilizada nós estamos, mais não, e você sabe espaço... qual foi a frase? Isso que foi na hora que foi quando ele ouvi dele, porque ele virou pra mim e falou assim, mas você tem que entender que você tava muito fria. Só que uma das coisas que o meu médico pediu foi, eu preciso conversar com o seu marido, porque eu preciso explicar quem é você a partir de hoje. Você não é a mesma, porque eu tô tirando a tireoide. E às vezes as pessoas acham, e eu achei isso, tá, durante muito tempo, porque logo quando eu tirei a tireoide, logo no início, eu não tinha noção da proporção do que a falta da tireoide faz. E eu fiquei 30 dias sem tomar remédio. Eu atravessei a rua sem ver. Eu tava tão mal. Não, é enlouquecedor, porque minha mãe você realmente sai de si. Eu lembro, a única coisa que eu tenho lembrança é que eu saio atravessando a rua e entro dentro de uma farmácia. E viro pro farmacêutico e falo assim, me dá o meu hormônio da tireoide, eu preciso tomar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tem quanto tempo que você não toma? Eu falei, tem 30 dias. Ele pegou, me deu 3 remédios. Ele abriu na hora. Ele abriu, toma. Mandou eu sentar. Só que aí... Você tá sem há 30 dias. Quando você toma, dá taquicardia. E por que você ficou sem? Negligência. Achei que não tinha nada a ver. Achei que era só uma reposição, que isso não ia fazer falta. Entendi. Você não tem, porque, tipo assim, você vai lá... E aí eu falo, a minha cabeça tava tão mal com tudo que eu esqueci de mim. Eu só fui voltar a olhar pra mim quando eu comecei a namorar meu marido, meu atual esposo. Ótimo. Que ele olhou pra mim, ele já sabia de tudo, porque ele era meu amigo, ele conhecia a minha vida e tal. E eu falo que com ele eu não precisava ser quem eu não era, ele já sabia quem eu era, já sabia meu jeito, já sabia tudo. Ótimo. Então eu falei aí ele sabia que eu tinha... Aqui, tá, gente, nas nossas gravações, curtindo, acompanhando a esposa, fazendo um backstage, como é que é? Um story... É o story maker. Story maker. E aí... quando eu conheci ele, aí foi quando ele olhou pra mim e falou assim, tá, tudo bem, a gente vai namorar, mas você vai marcar seu médico. Tipo, na primeira semana, você vai marcar o médico. Aí eu, tá, vou marcar o médico. Aí você vai, não, tá bom, beleza. Aí voltei na médica. Sabia que tava descompensada. Sabia, total, tinha certeza. Aí eu falei, nossa, mas vou ouvir 3 anos a mulher falando. Aí fui na doutora, aí voltei. Aí quando eu voltei... Que daí ela voltou a acompanhar. E aí eu já voltei, não, fica tranquilo. Porque o câncer que eu tive, é só 5 anos eu tô bem. Ninguém tinha falado isso pra mim, tá? Eu que deduzi. Aí a médica vira pra mim e fala assim, não, Aí eu falei assim, doutora, então, 6 anos que eu fiquei doente, já posso engravidar, né? Tipo, vou casar, eu tô namorando, tal, eu posso ter filho, né? Aí ela falou assim, não, o câncer que você teve, você não tem noção da gravidade dele. Você só tá liberada pra qualquer coisa depois de 10 anos. Aí eu, tá. Eu falei, mas por quê? Ela falou, pra você ter uma noção, a quantidade de radiação que você tomou nem se toma mais. E hoje eles dão comprimido, tá? Na minha época eu bebi. Era um copo. Vinha com um negocinho, vinha uma cápsula com aquele símbolo de radioatividade e eu tomei o líquido. Pra passar pela garganta. Pra descer. Meu ex-marido fez. E aí eu falava assim, aí ela falou, você não tem noção, porque a quantidade que eles te deram, que você precisou tomar, não se dá mais hoje pra ninguém. Porque a gente sabe que acaba atingindo outras coisas. Consequência disso, ou não, os médicos eles não têm como afirmar, mas eu não tenho vesícula, eu tirei apêndice, tudo isso veio pós, sabe? Entendi. Tipo, foi acontecendo. Então, assim, são várias coisinhas que provavelmente veio depois daquela coisa da disfunção, da falta da radiação, de tudo que você toma, né? Então, assim, pós isso, tem todo esse tratamento que você tem que acompanhar, né? Senão afeta outras coisas. A cabeça, então... E aí, Lari, passou tudo isso, casou de novo, teve mais um filho. Passou os 10 anos, Aí, na verdade, assim, eu lembro, as pessoas falam assim, e aí, Bernardo, sua mãe vai casar? Não, minha mãe vai viver o resto da vida só pra mim.
Aí eu falava assim, isso, meu filho, só pra você. Já basta tudo que eu tinha passado. Eu falei, não quero isso mais, não. A gente sai desgostosa, né? Não, é porque, tipo assim, eu tinha passado com o pai do meu filho mais de quase... Eu comecei a namorar, tipo, muito adolescente novinha. E aí sofri tudo. Então, tipo assim, aí eu já tava... Sabe, eu já não sabia mais o que... A sensação de você falar assim, a pessoa que eu mais doei a minha vida fez aquilo. E o meu médico falava assim, sabe o que acontece quando você trata alguém com câncer? E ela consegue não, tecnicamente não morrer ali naquele momento, logo no início, que ela consegue passar pela primeira cirurgia. Ele falou assim, meu maior trabalho é lidar com o emocional da pessoa, porque ela passa a ver a vida com outros olhos, que tudo que atrapalha ela começa a tirar. É meio que certa, né? É, porque tipo, você começa a olhar e fala assim, pô, eu quase morri. Peraí, isso aqui não me agrega, então eu vou afastar. E foi muito isso. E aí, quando eu saí, falei, não, vou viver minha vida, não quero, vou viver pro meu filho, vou trabalhar, vou fazer. E eu já, nessa época, eu ainda estava na televisão, continuei trabalhando na televisão. Aí eu saí de uma TV, passei 1 ano fora, trabalhando independente. Aí me chamaram para trabalhar numa TV. E aí eu conheci meu esposo. Mas ele trabalhava em outro horário, a gente meio que não se falava. Passou uns anos, algumas demissões, a gente acabou acontecendo a gente trabalhar na mesma equipe. E aí só ficou eu, ele e mais 2 amigos nossos. E aí a gente ficou muito amigo. E foi se passando. Aí, uma apresentadora, até amiga nossa, ele tinha também recém-separado, mas aí aí já tinha tempos diferentes. Aí a gente brincando, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, vocês 2 podiam bem namorar. Aí eu falei assim, você é doida? Falei, porque eu mato ele me mata. Porque nós somos muito parecidos. E aí, tipo, quando a gente conversava, nós 2, era muita coisa parecida, e que eu falava assim, nossa, eu não dou conta de você. E às vezes a gente brigava na amizade, por bobeira. Eu falei, imagina se casado isso, gente. Não dá certo, não. E aí ficou. Só que aí começou todo mundo a brincar com aquilo. Passou um tempo. E aí a gente começou a namorar. Aí a gente começou a namorar no aniversário do casamento dessa minha... Que virou nossa madrinha de casamento. Tinha que ser, né? Aí a gente começou a namorar, ela descobriu lá. E aí a gente começou a namorar. E aí, como eu te falei, ele começou a me cobrar tudo. Pra você ter uma ideia, assim, é uma coisa que ele faz todos os dias. Ele acorda, ele pega o meu remédio, ele vai lá e coloca na minha boca se eu estiver dormindo. É isso aí. Eu posso estar dormindo, ele vai lá, aí ele enfia o comprimido... Vamos medicar essa mulher. Ele enfia o remédio na minha boca e pra ela ficar viva e bem. E ele, o tempo todo, ele sabe. E ele, assim, se ele sabe quando tá acabando meu remédio... Eu não olho meu remédio. Ele sabe quando tá acabando, ele sabe quantos ele compra por mês, ele sabe qual é a dosagem, se eu trocar, ele tem todas as dosagens em casa e ele sabe tudo onde tá guardado. Ele sabe onde tá o de 175, o de 150, o de 125, ele sabe tudinho as miligramas. Trocou direitinho de parceira. Duvido que você ia ser bem cuidada assim. Não fui nada trocada. Eu fui largada no hospital. Então, assim, aí ele de verdade foi cuidando. Então, assim, eu falo que nesse processo da gente se conhecer e dele cuidar de mim e tal, e aí tinha aquela coisa, lógico, ele queria ser pai, e eu tinha medo daquilo, porque eu sabia que a tireoide tinha problemas que poderiam engravidar. Aí eu fui, beleza, a médica me liberou 10 anos depois pra engravidar. Vambora, vamos parar o remédio. Aí tira anticoncepcional e começa a ajustar o hormônio. Ajustei o hormônio. Quando eu ajusto o hormônio, eu engravidei de cara. Quando eu engravidei, aí feliz da vida, compramos um sapatinho, mandamos pra todo mundo, aí eu perdi o neném. E mas aquilo ali, tem porque não tinha ajustado. Porque a minha tireoide, ela tem que ficar 0,01, ela tem que ficar muito abaixo. E desse jeito ela é abortiva. Então eu não conseguiria segurar uma gestação. Porque o neném usa, os 3 primeiros meses, ele usa a minha tireoide. Então se eu não tenho, meu hormônio da tireoide. Então se eu não tenho, ele não tem como sobreviver. Entendi. Então eu sabia dessa diferença, dessa dificuldade. Então aí, quando eu engravidei, aí eu fiz o exame TSH, ainda não estava tão bom, mas eu já tinha engravidado. Mas ok, vamos embora, vamos aumentar o remédio, e a médica junto. Aí eu tive o sangramento desesperadamente, assustadoramente. Eu falo que assim, a gente só entende o que é alguém perder o neném, perder o aborto quando ela tem. Exato. Não adianta.
Você só sabe se você passar por aquilo. É uma sensação de morte pior do que eu tive quando eu estava lá. Quando eu estava doente. Porque, assim, é uma sensação de que... E aí, o desespero é de você pensar que você não... Eu sou tão ruim que eu não consegui segurar meu filho. E aí, todo esse processo, assim, de você passar na cabeça, de você... Aquele filme fica passando e você fica... Eu passei a gestação inteira depois do meu filho... Quando eu perdi, depois quando eu engravidei de novo... Você vai no banheiro o tempo todo, quando você vai se limpar, você olha esperando o que você vai ver. Já perdi um bebê também. Então, assim... Tive essa ansiedade, as ultrassons eram terríveis. Terríveis, e você nunca vai relaxar. Daí a pessoa, e aí, vamos fazer... chá revelação. Foi que revelação, meu filho? Eu só quero ficar quieta aqui, ó. Me deixa quieta. Deixa eu quieta. E aí eu perdi o neném. E aí segue a vida. Vamos lá, passei o período de luto. Aí a gente perdeu o neném em maio. Em julho era nosso aniversário de casamento. Vamos embora, vamos levantar, vamos para algum lugar. A gente foi para um hotel, passei um mal danado. Passei um mal, que ele falava assim, meu Deus, ele dava chocolate e sal. Só que eu não sabia o que era, de tão mal que eu tava passando. Mas não imaginei. Quando foi em agosto, eu comecei a sentir muita dor. E aí eu falei assim, aí eu pedi para ele comprar o teste. Ele falou, não vou comprar porque você vai ficar com isso na cabeça. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele foi, depois de um tempo ele comprou e eu fiz escondido. Aí, quando eu vi, eu tava grávida. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí, mostrei pra ele, aí ele ficou... Aí ele, exame de sangue, vamos ligar pra médica, exame de sangue, vamos pra algum lugar. Aí, no dia seguinte, fizemos exame de não sei o quê. Aí eu fui, marquei, já tinha marcado a obstetra da primeira perda. Aí, quando eu cheguei lá, a médica falou assim, aí eu chego pra ser atendida, tem a sala, falei assim, olha, tem um parto pra fazer... Vamos marcar para a semana que vem? Aí contei para ela, enquanto ela arrumava as coisas. Ela falou assim, faz o seguinte, tá aqui a prescrição médica, você vai comprar esses remédios, vai fazer isso para segurar, para não perder. E amanhã você vem fazer ultrassonografia com meu marido. Falei, tudo bem, que era na mesma clínica. Falei, beleza. Fui fazer ultrassonografia no dia seguinte. Ela falou assim, você acha que você tá com quantas semanas? Eu falei, imaginei o quê? Foi no aniversário de casamento. Devo estar com 1 mês. Tá, então 3 meses de remédio. Falei, na mesma hora ele saiu, comprou os remédios. No dia seguinte, chega lá, a médica fala assim, aí o marido dela chegou, e aí? Eu falei, acho que eu devo estar com 1 mês. Então tá, vou fazer um exame. Aí ela já olhou pro exame. Você falou que você tá com quanto tempo? Aí eu falei, acho que 1 mês. Eu falei, rapaz, essa criança tá com 3 meses. E eu já vou te dizer que é menino. Na minha primeira ultrassom. Aí eu olhei. Ele falou assim, só se você fizer outro, porque é menino. Aí eu olhei pra ele e falei, mas como assim, doutor? Ele falou assim, pelas contas, esse menino nasce em março. Aí eu comecei, eu falei, doutor, me ajuda. Aí ele falou assim, aí ele foi contabilizou, ele falou assim, você engravidou. Quando eu fui contabilizar, eu tinha engravidado dele 15 dias depois do aborto. Nossa, vocês são rápidos também. Não, 15 dias depois do aborto. Rapaz. Aí o médico olhou e falou assim, não, foi não. Estamos tristes, vamos namorar. Adorei. Aí eu falei assim, aí o médico olhou pra mim e falou assim, não, mas isso é meramente impossível. Porque seu corpo não tá nem pronto pra você receber. Mas ok, mas tá, é março, tá? O menino tá aí. Aí ele falou assim, eu nem sei se vocês querem fazer essa revelação, mas eu tô falando que é menino, tá? Eu tenho certeza que é menino. Aí eu, tá bom, aí a gente sai daquele negócio, tipo assim, meio tonto. Tamo com filho. E aí, meu Deus, aí já marca E já tinha consulta, passado também aquele período de chato. O período que eu poderia perder. Exato. Entendeu? Então, assim, aí você fala assim, gente, como isso? Aí você sai daquela... Mas assim, e aí a história do João, o João, ele é... O João, na verdade, quando eu engravidei, eu tinha... Eu falo, eu não tive como saber o que era o neném, né? Porque perdi antes de saber. Mas eu guardo no meu coração que eu falo que era a minha Vitória. Que era a minha filha, era a Vitória. E eu tive a Vitória. Mas eu tive a Vitória e ela foi embora porque eu precisava ter o João. E o nome do João sempre foi uma homenagem ao meu avô. Nunca foi nada. Um dia, conversando com os amigos nossos, ele pegou o significado do nome do João. E o significado do nome do João é a graça e a misericórdia de Deus, a cura de Deus. Amém. Então, o João, ele veio só para poder confirmar para mim, para minha casa,
para minha família que eu estava curada e de que eu era um milagre. Eu sempre falei que carregar um milagre é muito forte, porque você tem a responsabilidade de ser aquele milagre todos os dias. E o João, o João sou eu todinha. O João, ele conversa, ele grita, ele fala, ele anda, ele dança. Não pode tocar uma música que ele dança. Ele se sacode, ele quer ir pra tudo quanto é lugar. Ele quer dormir 10 horas, 11 horas da noite pra acordar 10 horas da manhã. Ele é muito. E todo mundo olha assim. Aí, e quando ele tá mal-humorado, ele fecha a cara. Aí minha mãe fala assim, meu Deus, mas é a Larissa todinha. E assim, ele é muito parecido comigo. E eu olhar pra aquilo, eu só consigo ver que a história, ela foi se reescrevendo. E eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de ciclos. E todas as pessoas que estiveram na minha vida lá atrás, ou hoje, eu sempre falo para elas o que a Bíblia fala. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se você tá junto de pessoas, se você faz o bem para aquelas pessoas, você vai colher o bem daquilo. Agora, as pessoas que fazem mal para você, elas vão colher. Isso não é só bíblico, isso é lei da vida. Se você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser qualquer religião, isso é a lei natural da vida. Do que você faz, você recebe de volta. Não tem, você vai colher de volta o que você fez. Então, assim, tudo que eu passei, eu aprendi muito a me doar para as pessoas, a fazer para o outro, sabe? Então, assim, tomei muita porrada. Tomo sempre. Mas eu falo assim que eu sempre guardo para mim assim, não esperar muito dos outros te faz com que você não se frustre tanto. Lari, a gente tá chegando ao fim da nossa entrevista. A gente fala, tá? A gente vai fazer outro podcast. A gente fala. É muito rápido, tá vendo? Gente, televisão é rápido, tá? Eu quero agradecer muito a sua presença, você ter aceito compartilhar a sua história. A grande mensagem da sua vinda aqui, que eu tenho certeza que vai alcançar várias mulheres, é essa questão da gente ter mais cuidado conosco. Sim, a gente mais atenção. Se cuidar. Sabe? Verificou alguma coisa diferente no seu corpo? É normal tá aqui, sei lá. E não é só em outubro. Não. Porque outubro rosa. E não é porque deu uma determinada data, sabe? É porque você tem que se olhar. E, na verdade, não tipo, você sentiu a dor de ouvido, você podia ter visto junto com os seus filhos, mas a gente passa desapercebido. Então, é a gente saber enxergar o que tá acontecendo. Na verdade, a gente sempre diminui o que a gente tá sentindo. A gente acha que vai dar certo. E vai o outro a gente cuida. Então, tem que ter esse mesmo peso e medida para nós mesmos, sabe? Sim. Esse olhar, esse cuidado. A nossa conversa na semana passada foi inspiradora. Não é à toa que você tá aqui. Eu adorei o papo com você. Adorei a sua história. Adorei a sua força, sua garra. Você é uma mulher latente. Você é uma mulher, sabe, de presença. A Su tá aqui comigo há muito tempo. Já sabe que eu tenho buscado mulheres como você. Pra inspirar, para educar. Sim. Porque a gente tá precisando de educação para com nós mesmos, sabe? Olhar para si. Eu acho que autocuidado. A gente se esquece, né? A gente acaba se esquecendo no dia a dia, né? Então a gente... Obrigada, assim, do fundo do coração. Vamos fazer mais coisas. A gente nem falou de Story Maker, viu? A gente vai falar isso no Mas no falamos Instagram. De comunicação, Então depois a gente fala do Instagram. Depois a gente fala um pouquinho sobre toda essa questão da vertente da comunicação social. A gente vai fazer lá no Instagram dela. Isso aí. Um beijo. Obrigada, vou finalizar aqui com o pessoal. Gente, muito obrigada por estar até aqui, por assistirem mais esse podcast. Lembrando que o nosso canal tá repleto de várias entrevistas, de conteúdo de altíssimo valor, assim como hoje foi a Larissa. Eu espero que você esteja curtindo, compartilhando e seguindo a nossa página, não só aqui, mas também lá no Instagram, para que a gente continue em crescimento. E esse crescimento tá lindo, tá gostoso. Até o próximo Pode Levar. Um beijo e tchau.